Primos, eu estava pesquisando aqui o patrimônio dos candidatos à presidência, eu fiz um vídeo mostrando isso, e tem uma coisa que me chamou muita atenção, fiquei de gravar um vídeo só sobre esse assunto, chegou o grande momento. O Lula, ele tem 5,5 milhões de reais em previdência privada. Eu não sei quem cuida do dinheiro do Lula, eu não sei de onde veio esse dinheiro e nem esse é o intuito desse vídeo. A ideia é tentar entender por que o Lula tem dinheiro na previdência privada e de uma forma tão relevante, porque ele declarou aqui 7,4 milhões de patrimônio e ele tem 5,5 milhões em previdência. Então por que a maior parte da grana dele está em previdência? Por que ele fez isso? Então hoje eu vou te contar 4 coisas. Primeiro, por que o Lula tem 5,5 milhões na previdência? Segundo, qual o tipo de previdência que o Lula tem de fato. Terceiro, se realmente foi uma decisão boa ou não ele ter previdência. E em quarto lugar, como ele poderia investir melhor esses 5,5 milhões de reais. E antes de começar, não deixe de curtir o vídeo. Então clica aqui no botão de curtir, se inscreva no vídeo, isso é muito importante, porque é o que faz o nosso trabalho chegar a mais pessoas, né? A grande vitória, esse vídeo que ele chega a mais pessoas de fato. Então manda nos grupos aí, tudo mais vai ser muito legal. Tem gente que o pau vai torar aqui nos comentários. Sempre tem. Sempre que menciona um nome, é Lula, é Bolsonaro, sei lá o que, é uma loucura aqui, tá? Você, que é um primo das antigas, que tá aqui há muito tempo, que já não segue há quase 7 anos, você tem a missão, o dever de me ajudar a moderar esses comentários aqui. De chegar, tá assistindo agora? Vai rolando nos comentários quando você assistir o vídeo, vai interagindo com a galera, vai apaziguando todo mundo, vai conversando com vai tirar dúvida, vai aparecer dúvida e tal, mas sem treta. Você que tá aqui há muito tempo, você já conhece a minha cabeça, né? Pelo amor de Deus. Não vamos ficar tretando o tempo todo, né? Sem educação, não tem espaço para evolução, entende? Então, me ajuda aí, primo das antigas ou prima das antigas, a moderar esses comentários aqui. Então, eu vou te adiantar aqui, talvez, o principal motivo do porquê talvez Lula tenha uma previdência privada. Porque ele não quer ser sócio do governo. Olha só. E é natural, porque a previdência privada, ela tem vários benefícios, incluindo você não pagar, né, alguns impostos ou ter alguns benefícios tributários ou postergar o pagamento de alguns impostos. E eu vou falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Oi, calma aí, não começa a querer me xingar nos comentários não, eu tô aqui na paz. Não vim na paz, Dani? Na paz. Então, pelo amor de Deus, não vem começar a querer destilar ódio aqui, o meu negócio, meu compromisso aqui é com a educação financeira, investimentos e com certeza você vai aprender muito sobre previdência, sobre investimento no vídeo de hoje, tá? Então não vem querer aqui me xingar de graça não, beleza? Então primeiro é o seguinte, eu tô aqui com a declaração de IR do Lula de 2006, a declaração dele de 2018, a declaração de 2022. Algumas coisas me chamam muita atenção. Por exemplo, em 2006, ele não tinha previdência privada. Ele tinha um patrimônio de 839 mil aqui, segundo a declaração dele. Uma coisa que chama atenção, ó, 47 mil reais, participação cooperativa habitacional, apartamento em construção no Guarujá. Tinha aqui, ó, 47.695 já pagos, 47 mil reais, mas nada de previdência aqui. Em 2006, a gente descobre o seguinte, existe 6 milhões e 300 mil reais em VGBL, um número redondo. Se não é difícil um número redondo, já não tinha aquele trabalho de, bom, deixa eu dar uma arredondada aqui, difícil ser um número real, né? Quer dizer, que significaria que é quase como se ele tivesse investido no último dia útil, né, do ano e esse valor redondo e não tivesse dado tempo nenhum para rentabilizar nenhuma cota. Ou uma grande ocasionalidade, é muito difícil ter um número redondo, mas é o que está aqui no lançamento do IR, tá? E o que mais me chama atenção, sabe o que é? É que de 2018 para 2022, o valor que ele tinha em previdência foi de 6,3 milhões para 5,5 milhões. Então ele diminuiu. Sabe-se lá por quê? Pode ter caído, pode ter resgatado uma parte, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas quando a gente olha, né, para 2022, a gente não sabe qual a previdência que ele tinha. Em 2018, a gente descobre que ele tinha esses 6 milhões e 300 mil na Brasilprev Seguros e Previdências. Ele tinha um VGBL na Brasilprev que vou mostrar para vocês um pouco dos fundos da Brasilprev para a gente poder, a gente não sabe exatamente qual é o fundo dele, mas para a gente ter uma noção, né, do que pode estar acontecendo com o dinheiro dele. A Brasilprev hoje tem um pouco mais de 300 bilhões de reais em previdência privada. E aí, olha só, você tem um fundo, por exemplo, Brasilprev Carteira Prudente 2. É um fundo muito prudente de fato, né? Ele toma muito cuidado para não ganhar muito, para não dar muita rentabilidade, porque é muita prudência aqui. Porque, ó, 5,8 bilhões de reais em patrimônio, taxa de administração 1,20%, rentabilidade 63% CDI. Então, assim, o Lula foi um cara muito inteligente aqui em deixar o dinheiro em previdência, só errou na previdência que ele escolheu, assumindo, obviamente, que tenha sido essa ou essa outra aqui, ó. A gente tem uma outra, Brasilprev Carteira Prudente 1.
fez tanto sucesso essa prudência aqui da Brasilprev que eles têm o fundo 1, fundo 2. E a Brasilprev Carteira Prudente 1, eles têm 6,3 bilhões de reais alocados e uma rentabilidade consistente de 60% do CDI no período. Olha que interessante. Com uma taxa de administração de 1,4%, tá? Então veja que a Brasilprev, de uma forma geral, tem uma estrutura de custos muito alta ali de previdência, né? E aí, provavelmente não vai ser o caso do Lula aqui, né? Pelo menos espero que não, acho que não, né? Mas, de uma forma geral, tem muita gente deixando dinheiro em previdência aqui e, cara, enriquecendo de fato o banco, e você lá na frente vai olhar para o seu futuro, né? Aquilo que você ficou 50 anos preparando, e você não vai chegar em nenhum lugar. Então vamos lá, primeira coisa. Quando a gente olha para a previdência, por que o Lula ele pode ter previdência, né? Existem algumas hipóteses. Por exemplo, quando você tem uma declaração completa no imposto de renda, é quando geralmente você tem uma base de cálculo tributável, é quando você tem um salário e você paga imposto por isso, basicamente, você pode reduzir em 12% a sua base de cálculo. Por exemplo, eu tenho aqui uma base de 100 mil reais de cálculo, né? Meu salário, etc., dá 100 mil reais. Ao invés de eu pagar imposto sobre 100 mil reais, eu posso diminuir essa base e ao invés de pagar imposto sobre 100 mil, eu vou pagar imposto sobre 88 mil. Então a lei permite que você invista numa previdência, né, num PGBL, e você diminua a sua base em até 12%. Então ao invés de pagar imposto sobre 100 mil, eu vou pagar sobre 88. Então o imposto vai ser menor. Então isso aqui é uma coisa que o PGBL te permite. Vamos para a prática. Então, por exemplo, pensa 100 mil reais por ano, ou, sei lá, uns 8 mil e poucos reais por mês, né? Tanto faz se você ganha mais ou menos. A ideia é o seu salário bruto. Então, se você, somando aqui o seu salário bruto, né, sua renda tributável, dá 100 mil reais no ano, se você investir 12 mil reais num PGBL, né, numa previdência, você vai ter uma restituição de 3.300 reais a mais no outro ano. Tá? Então, isso aqui é um benefício muito grande da previdência, poucas pessoas sabem. Segundo, existe uma coisa chamada come cotas. Pensa comigo, ó. O governo ele precisa tirar o impostinho dele ali. Ele precisa fazer um monte de coisa aí com o imposto. E aí imagina o seguinte, você vai pegar, você é uma pessoa que é um investidor, você quer cuidar do seu futuro, né? Então você tem uma esposa, você tem filhos, você está trabalhando, você quer investir para o seu futuro. Aí você vai investir um dinheirinho todo mês. Aí, você concorda que esse dinheiro que você está investindo todo mês, né, depois de muito trabalho, conseguir pagar a dívida e tudo mais, você está guardando dinheiro todo mês, lá no final você espera que você vai se aposentar, né? Daqui a 30 anos, 40, 50 anos, sei lá, você vai se aposentar. Só que aí o governo pensa assim, caramba, esse cara ele pensa no futuro. Não posso deixar ele pensar no futuro assim, porque se esse cara pensar no futuro, eu tô ferrado, porque eu não vou ganhar imposto sobre esse dinheiro. Aí o governo criou uma coisa chamada come cotas. Então, a cada 6 meses, o governo vem no seu investimento e ele antecipa o imposto. É tipo assim, ó, eu investi 100 mil reais, aí eu tô com 105 mil reais. Aí vem aqui o governo e fala, opa, me paga imposto sobre esses 5 mil. Aí você vai lá e paga imposto. Aí agora você tem, por exemplo, 104 mil reais, tá? Aí 104 mil reais estão investidos, aí ele vira 109 mil. Aí o governo falou, opa, me paga imposto sobre o lucro dos 104 para os 109 mil. Aí você paga e cai para 108. Então você vai pagando imposto todo semestre. Isso daqui a gente chama de come cotas. Só que tem um tipo de investimento que não tem come cotas. E por isso que o Lula foi tão perspicaz em fazer isso daqui. O Lula, né, ele tem a Previdência porque a Previdência não tem come cotas. Então, você não vai pagar esses R$1.000 nesse caso. Então, você vai ter um rendimento sobre isso até o final da sua vida. E aí você só vai pagar imposto lá na frente, entende? Ao invés de pagar hoje. E aí, adivinha só quem criou o come cotas? Foi no governo Lula, tá? Então, olha só, foi criado o come cotas ali no governo Lula, e aí o Lula foi investir na Previdência privada. Por isso que eu digo que o cara inteligente não quer ter o governo como sócio. Por exemplo, tá? Se você investe 100 mil reais em 30 anos e há uma rentabilidade de 14% ao ano, a diferença de você ter come cotas ou não é a diferença de você transformar 100 mil reais em 2.871.000 ou você transformar 100 mil reais em 4.445.000. Então veja que a diferença é brutal. Por que não entra na previdência privada, né, o come cotas? Bom, por vários motivos, e um deles é porque a previdência ela é quase que caracterizada como um seguro e não necessariamente como um investimento tradicional. E é aqui onde está o pulo do gato, por isso que você tem tantos benefícios tributários. Conclusão, come cotas tem efeito destruidor no longo prazo. Até o momento, te parece que o Lula fez um bom negócio investindo nessa previdência que ele investiu? Deixa aqui nos comentários. Mais uma possível vantagem aqui da previdência, talvez seja um dos motivos aqui do Lula ter previdência. Bom,
a alíquota de imposto, né, num investimento tradicional, geralmente ela segue o que a gente chama de tabela regressiva, tá? Então, a cada 6 meses o imposto diminui um pouquinho. Então, você investiu aqui, se você for resgatar investimento em até 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre imposto. De 6 meses a 12 meses, você vai pagar 20% sobre imposto. De 12 meses a 24, você paga 17,5% sobre imposto. Acima de 24 meses, você vai pagar 15% sobre imposto. Então, o máximo que você pode chegar de benefício é você chegar em 15% sobre o lucro, tá? Numa aplicação convencional. Na Previdência, você pode chegar até 10% de imposto sobre o seu resultado. Então, é que significa que você vai economizar 5% aqui de imposto. E no longo prazo é uma diferença brutal. Agora, qual que é o lado ruim disso? O lado ruim é que você vai ter que esperar mais tempo. Porque a Previdência, ela é melhor para quem espera por mais tempo. Então, se você resgata na hora, você vai ter um imposto mais alto. Aí, você vai diminuindo a tabela de tributação a cada 2 anos. Então, se você vai investir lá para o futuro, depois de 8 anos, né, você chega em 15% de imposto e depois de 10 anos você chega em 10% de imposto. E se você está investindo no futuro, é isso que você quer, né? Se você for investir para resgatar amanhã, você não deve investir numa Previdência. Se você estiver investindo para o seu futuro, aí sim você pode olhar para uma Previdência. E aqui é onde eu falei para vocês que talvez seja, né, um dos grandes benefícios aqui, né, no caso do Lula, é o seguinte, existe uma lógica de planejamento sucessório, porque em algum momento a gente vai partir dessa para uma melhor. E quando você preenche, né, quando você monta uma Previdência, faz o seu cadastro, investe em uma Previdência e tal, você geralmente coloca um beneficiário. Então, por exemplo, eu coloquei meu irmão como beneficiário. Quando você coloca como beneficiário, significa que se um dia você falecer, acontecer alguma coisa com você, o seu beneficiário vai receber esse dinheiro sem passar pelo processo de inventário e sem você pagar o ITCMD. O ITCMD, dependendo do seu estado, pode chegar até 8%. Tá? Então você não vai pagar o imposto de transmissão, causa mortes e o que era o D mesmo? Doação. Então, assim, você não vai precisar pagar esse imposto. E, obviamente, vai depender muito de estado para estado, né, etc. Mas, em geral, você não vai pagar esse imposto aqui por estado. E, aliás, é aí que a gente vê que até morrer é caro no Brasil, né? Então, como a Previdência do Lula é considerada como um seguro, tá? Ele tem essa isenção provavelmente do ITCMD, né, dependendo do estado, etc., na hora da sucessão patrimonial. Uma outra coisa, assim, eu não quero entrar aqui no mérito de se ele fez alguma coisa errada ou não, tá bom? Não é o objetivo do vídeo. Mas o ponto é uma previdência, né? Como ela é um seguro, né? Ela é quase que considerada um seguro para você se aposentar, etc., ela tem algumas blindagens diferentes. Então, por exemplo, quando você passa por escândalos de corrupção e tudo mais, é capaz que se der algum problema, podem tirar os seus bens e às vezes a previdência não, tá? Por quê? Porque ela é um seguro, é sua aposentadoria. É tipo tirar o seu INSS, né? Só que, claro, que tem casos onde isso já funcionou e casos onde isso não funcionou. Por quê? Porque, pô, imagina, você viu que vai dar ruim na sua vida, aí você vai e bota um caminhão de dinheiro na Previdência, vai chegar o juiz e vai falar, pô, você fez aqui de sacanagem. Aí deu um problema aqui, você, cara, empreendeu, deu errado e foi processado por funcionários, etc., sua empresa quebrou. Pô, mas você tá ali desde os 18 anos de idade investindo numa Previdência para se aposentar. Aí você tem mais dificuldade, de fato, de o juiz olhar para isso como uma sacanagem. Então, claro que tem situação para situação, etc. Mas como é um cara muito exposto publicamente, isso aqui não deixa de ser uma blindagem para ele, né? Ou para o empresário, ou seja lá, para quem for. E o que eu estou falando para ele serve para todos os presidenciáveis, tá? Serve para todo mundo que é politicamente exposto, serve para todo mundo, tá? A Previdência, de fato, é um veículo muito bom e muito pouco utilizado. Agora, vamos lá. Vamos entrar agora no tipo de previdência que o Lula tem de fato, né? Porque, ó, quando a gente olha para o IR dele em 2018, ele tem um VGBL. Então, quando eu falo sobre um dos motivos poder ser o PGBL, bom, ele pode ser, mas claramente não é, porque ele tem um VGBL. Mas olha só, se em 2018 ele tinha um patrimônio total declarado de 7,8 milhões e desses quase 8 milhões ele tinha 6,3 numa previdência e nesse ano ele declarou que ele tem menos patrimônio, né, talvez tenha tido muitos gastos nos últimos 4 anos, né, e 5,5 estão no VGBL, ou o Lula resgatou quase 1 milhão ou ele perdeu uma bela grana nos últimos 4 anos. E aí, o que me chama muita atenção é que, por mais que a Previdência seja uma coisa tão incrível, tão bela, foi até por isso que a gente decidiu entrar no mercado de Previdência aqui no Grupo Primo, eu vejo que os produtos são horríveis hoje no mercado. Tá? E isso daí vai mudar. A gente faz parte de um movimento que vai mudar o mercado de Previdência no Brasil. E aí você percebe que tem R$1 trilhão em Previdência no Brasil. E desse 1 trilhão, 500 bilhões não batem nem o CDI. O CDI seria como a renda fixa tradicional no Brasil. Ou seja,
dos 500 bilhões de reais que não batem o CDI, quase metade está na Brasilprev, no Banco do Brasil, que é onde o Lula tem previdência. Então você tem 248 bilhões que estão aqui no Banco do Brasil, gerando taxa de administração, receita, etc., para os acionistas do banco. Mas se você for pegar os 5 maiores fundos de previdência que não batem o CDI na Brasilprev, você tem aqui um monte de nome difícil, né, para quem não é do mercado. Brasilprev, RT, Fix 6, FIC Renda Fixa, Fix 2, FIC Renda Fixa, Fix 7, FIC Renda Fixa. Caraca, fez sucesso isso. Então assim, você tem um monte de fundo aqui que somado dá quase 100 bilhões. O fato é, como não sei exatamente em qual fundo ele investiu, é importante pelo menos que ele tenha escolhido uma tabela de tributação correta, né? Porque quando você vai investir numa previdência privada, você pode investir na tabela progressiva ou na tabela regressiva de imposto. Na tabela regressiva de imposto, o seu imposto ele vai diminuindo. A tabela progressiva, ele vai aumentando de acordo com a sua renda tributável. Quando você quer investir por longo prazo, a ideia é você escolher a tabela regressiva. Como eu disse, você vai chegar em 10% de imposto e o Lula aparentemente está investindo por longo prazo aqui. Agora a gente precisa entrar em, de fato, se o Lula fez um bom negócio, né? Será que ele fez um bom negócio investindo nisso? Bom, assim, é difícil dizer. Sob a ótica de proteção e blindagem patrimonial, provavelmente ele fez um bom negócio. Tá? Ele, ao invés de investir num investimento tradicional, ele optou por um seguro, basicamente, né? Uma previdência. Ele provavelmente se blindou de alguns riscos aqui, escolheu um VGBL, só que tem muitas variáveis. Se ele escolher uma tabela regressiva, putz, eu acho que foi legal. Se ele tinha alguma renda tributável, talvez ele fez uma besteira. O que geralmente acontece aqui é que, vamos supor que o Lula tinha, por exemplo, a renda de presidente geralmente é uns 30 mil reais. Vamos supor que ele tivesse uma renda tributável de 50 mil reais. Se ele tinha uma renda tributável de 50 mil reais, a ideia não é que ele investisse tudo num VGBL, porque senão ele está deixando de aproveitar esse abatimento de imposto. Então o ideal é que ele investisse uma parte no VGBL e uma parte, ou seja, 12% de 50 mil, que daria 6 mil reais, o ideal seria ser investido no PGBL todo mês. E o excedente seria investido num VGBL. Agora, para ele chegar em 6 milhões e 300 mil em 10 anos, vamos supor que ele começou a investir em 2008 para chegar nesse VGBL até 2018, que é quando eu tenho esse IR de 2018. Ele precisaria investir R$ 31.300 por mês, a uma rentabilidade de 10% ao ano, para ele chegar nesses 6 milhões e 300, tá? Se ele fez isso, o que ele tenha feito na tabela regressiva e que ele não tenha renda tributável, porque se ele tiver, aí ele teria que ter feito um mix aqui. Agora, em quarto lugar, o que eu acho que o Lula deveria ter feito? Como que ele poderia ter melhorado os investimentos dele? Para mim, existe uma opção muito assertiva e consistente na montagem de uma boa previdência privada. A gente aqui no Grupo Primo lançou uma previdência privada. Na verdade, a gente lançou, mas só está disponível semana que vem, né, para você aplicar. Mas o que a gente acha? Né? A gente acredita que uma carteira diversificada, ela tende a render acima da inflação. E quando a gente olha para a metodologia ARCA, né, onde você geralmente tem uma parcela em cada classe, né, de investimentos aqui no Brasil, você historicamente rendeu mais do que a renda fixa. Ou seja, mais do que geralmente essas previdências que eu mostrei por aqui e a maioria do mercado. Então a gente fez um estudo de como que essa metodologia, que é como eu invisto meu dinheiro, ela teria performado não só no Brasil, mas em vários países, né? Em Alemanha, Turquia, Austrália, Brasil, China, Japão, enfim, México, Reino Unido. Em todos os países, né, a rentabilidade da ARCA teria sido maior do que a renda fixa e a inflação. Então a gente transformou isso daqui numa previdência privada, tá? E a gente lançou a previdência privada, né, uma das mais baratas do Brasil, de fato, né, com uma taxa de administração de 0,59% ao ano. Ela chama Fundo de Previdência Arca Grão Fim. E o melhor de tudo, né, eu quero que isso aqui seja acessível de fato, então a gente trouxe, um mínimo de aplicação muito baixo, um mínimo de R$100. Eu quero que seja democrático, acessível a todo o Brasil, quero que você leve essa informação para todos os brasileiros, todo mundo pode investir na Arca, tá bom? O meu dinheiro de longo prazo eu estou colocando na Arca também, vocês sabem que eu faço publicamente as coisas, então vocês verão isso daqui acontecendo, né, nos próximos vídeos, tá? Você precisaria de mais de R$1 milhão para formar uma carteira como essa, com R$100 você forma na Arca. Você vai ter acesso a fundos que o investidor qualificado ele teria, né? O investidor normal geralmente não teria. Em resumo, se você quiser investir na Arca junto com a gente, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição, você pode entrar nesse link e aí você pode encontrar o Fundo Arca em várias plataformas de investimentos hoje no Brasil, tá? Desde XP até Rico, BTG, Modal, Genial, Orama,
Pô, vou esquecer algum aqui, pessoal. Warren, Grão. Putz, cara, tem um monte de lugar aí. Vou deixar um link aqui na descrição, tá bom? Se você quiser investir na Arca, fica à vontade. E fica aí a recomendação pro Lula também, se quiser migrar para uma boa previdência, dá para fazer a portabilidade, tá bom, Lula? Então você pode portar sem você gastar nada com isso, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo e paz. Muita paz, hein, gente? Tchau.